Hoje, nós vamos falar sobre técnicas de comunicação para quem quer se comunicar melhor. Esse espaço é para a gente estar conversando sobre comunicação, para vocês me fazerem perguntas. Eu abri toda semana, eu entro aqui. Tem semana que tem mais alunos, tem semana que tem menos, mas esse é um espaço para isso, para tirarem dúvidas, para a gente falar de comunicação, para ter uma rotina de desenvolvimento da comunicação. Então, eu escolho um tema, faço aqui uma apresentaçãozinha, uma aula, e no final vocês podem tirar dúvidas. Muitos alunos não se sentem confiantes, né, em abrir a câmera ainda, muitas vezes me mandam mensagem no WhatsApp, e, enfim, mas é um espaço para estar desenvolvendo a comunicação. Então, hoje, a gente vai falar de técnicas de comunicação, né, para que você possa melhorar a sua. A comunicação é um desafio constante, então a gente tem que começar sempre pontuando isso, que a comunicação é um desafio. Todo mundo nasce com a habilidade de se comunicar, a gente se comunica o tempo todo, né? Mas, para você se comunicar bem, você tem que desenvolver a sua comunicação, né? Tem que realmente buscar ferramentas, aprimorar. Então, na maioria das vezes, a gente acaba usando a nossa comunicação no automático, não busca formas de desenvolver essa habilidade. Muita gente nem sabe que a comunicação pode ser desenvolvida, muito menos como, né? Você pode desenvolver a sua comunicação. E aqui, esse espaço é justamente para a gente poder conversar sobre isso, que a comunicação pode ser desenvolvida, pode sair do automático, você pode planejar a sua comunicação para obter um resultado desejado, e que existem várias ferramentas para te auxiliar nisso, né? E aí sim você vai conseguir resultados pontuais. Então, a comunicação, ela representa um grande desafio na nossa vida, porque ela é um processo complexo que envolve todas as nossas funções cognitivas, a gente coloca todo o nosso corpo em alerta quando está se comunicando, né? Então, quando você aprende, quando você entende esse processo, tudo se torna mais fácil, né? Tudo se torna possível. Quando a gente não desenvolve a comunicação, o que que acontece no nosso dia a dia? A gente tem conflitos mal resolvidos, muita conversa inacabada, principalmente dentro de empresa, né? Palavras não ditas, na família também, em grupos de amigos. Você quer dizer alguma coisa, mas você não sabe como se expressar, como, né? Acaba não falando, então palavras não ditas que acabam criando desentendimento, desencontros, né? É muita reunião improdutiva, isso, principalmente dentro da empresa, né? Você faz aquela reunião, ninguém resolve nada, ninguém entende, se entende, é uma confusão, e aí acaba trazendo atrasos, retrabalhos, desencontros, e isso acaba trazendo para cada pessoa frustrações, né? Frustrações e afastamento entre as pessoas, porque se não tem a comunicação, se não acontece o entendimento, porque muitas vezes acontece a comunicação, mas não acontece com o entendimento, com o equilíbrio. E então as pessoas acabam frustradas porque não ouviu o que gostaria, não falou o que deveria, não foi entendido como pretendia, e aí isso acaba afastando as pessoas e a gente vai vivendo com pendências emocionais, com dificuldades, não consegue mostrar o próprio valor, e isso acaba afetando muito a nossa vida, porque não basta ser bom, você tem que mostrar que você é bom, do que você é capaz. E quando você precisa de mais pessoas trabalhando com você, você precisa que todos entendam a mesma coisa. Então, precisa ter um equilíbrio na comunicação. Então, a comunicação ela vai impactando as nossas vidas, né? Vai criando feridas, vai abrindo buracos e criando muros. Comunicação ela existe, ela deveria ser usada para criar pontes, para aproximar, né, para criar entendimento, mas, infelizmente, a gente acaba encontrando tantas dificuldades, tantos desafios, que a comunicação ela acaba afastando as pessoas. Então, quem quer ter uma boa comunicação, busca assertividade na sua comunicação. A gente tem uma aula que a gente falou sobre os estilos de comunicação e uma aula específica sobre onde a gente conversa sobre a comunicação assertiva. Está lá no YouTube, pode acessar, assistir.
E quem quer ter a boa comunicação, busca uma comunicação assertiva, né, precisa refletir sobre as relações que quer criar na sua vida. Veja, a gente não para muitas vezes para pensar em como a nossa comunicação afeta o outro, né, que a gente acha que as nossas palavras jogada ao vento, que a maneira como a gente se comporta não tem impacto no outro. Tem, assim como a comunicação do outro nos impacta, a nossa comunicação impacta o outro. Então, quem quer ter uma comunicação assertiva precisa refletir sobre o tipo de relação que quer criar na sua vida, né? Porque a assertividade, ela é um estilo de pensar, né? Você não é assertivo uma única vez na sua vida ou em um determinado momento. Você precisa praticar no seu dia a dia uma comunicação com equilíbrio para você ter essa assertividade. E aí sim, isso vai trazer impacto na sua vida. E você vai melhorando a sua comunicação no dia a dia. Então, nessa aula, nós vamos apresentar dicas para facilitar a comunicação no dia a dia, justamente aquele momento que você pratica o tempo todo. Vamos entender um pouquinho aqui de algumas técnicas para poder ajudar, né, no seu dia a dia. A construção da boa comunicação, ela é contínua, né? E a responsabilidade do entendimento é de quem passa a mensagem. Então, eu estou passando a mensagem, eu preciso me preocupar com como o outro vai entender. Buscar ferramentas para que o outro me entenda, né? Então, assim, quando tem esse esforço, a comunicação se torna mais fácil. Por isso é que quando a gente sai do automático e consegue planejar a comunicação, tudo se torna mais fácil. E hoje, eu separei aqui para a gente estar conversando sobre 3 ferramentas importantes na nossa comunicação, que é a escuta ativa, né? Escute ativamente, a linguagem corporal, use a linguagem corporal a seu favor, e a comunicação inclusiva, tá? Então, vamos entender um pouquinho do que é nessa, essas que engloba essas 3 ferramentas, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma para a gente poder começar a utilizar. Então, vamos lá, escute ativamente. A escuta ativa, ela é o ouvir com atenção, com interesse, né? A escuta ativa, ela acontece quando eu calo a minha voz e deixo a minha opinião adormecida para ouvir e entender a opinião do outro. Mas, veja, não é só escutar e entender. Você não vai só escutar, né? Você vai realmente entender o que o outro está passando dentro do universo dele. Porque quando a gente se comunica, a gente fala muito da gente. A gente se comunica com as nossas referências, né? E as pessoas são diferentes. Então, elas entendem o mundo, elas têm referências, jornadas diferentes. E aí, cada um acaba entendendo a comunicação de uma forma e acaba se comunicando, porque a comunicação ela é a expressão do que a gente é por dentro, passa pela nossa construção de vida, né? Então, é quando eu passo isso para frente, eu passo muito de quem eu sou. Então, quando eu olho para o outro, eu tenho que olhar o outro como ele é, para que eu possa entendê-lo e realmente criar entendimento na minha comunicação. Porque se eu não entendo a necessidade dele, né? Por que ele está nervoso? Por que ele está gritando? Porque se eu não entendo a necessidade dele, eu não consigo criar entendimento. Se eu continuo dentro das minhas limitações, né? Dentro do meu modelo de comunicação, eu não vou conseguir criar entendimento. Então, o ouvir ativamente é isso, é você entender o outro como ele é, né? Então, Rubens Alves dizia que é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Então, uma reflexão para vocês. Você conhece o outro como ele realmente é, o que ele gosta, né? O que irrita, por que ele faz determinadas coisas, como é o dia a dia dele, os desafios, né? O seu colega de trabalho, né? Às vezes você fala alguma coisa para ele que é tão fora da realidade dele que ele não te entende. Então, é preciso explorar mais a comunicação para que haja entendimento. Então, você conhece o outro como ele é?
ou como você gostaria que ele fosse. Porque quando eu não escuto o outro, não entendo a sua existência, a sua vida, os seus desafios, eu não entendo a sua essência, né? E ele acaba não existindo para mim como ele realmente é. Então, esse exercício, ele não é simples, mas se eu não entendo isso, ele fica impossível de ser praticado. Então, eu preciso entender que escutar o outro, entender o outro como ele é extremamente importante para que eu possa respeitá-lo e para que eu possa criar entendimento na comunicação, né? Então, veja, se eu não escuto, eu não lhe dou voz, porque se eu não respeito, né, eu não vou lhe dar voz, porque eu nem vou, eu não vou entender o universo dele. Então, eu acabo não dando, não respeitando o que ele tem para dizer. Então, veja, às vezes, eu estou agora dando aula com uma professora, né? E ela fala que às vezes os alunos chegam, ele viu um filme e ele acha tão interessante, né, dentro do universo dele, e ele vem e faz desenho e conta ali para a professora. Nossa, eu gostei tanto disso, eu entendi. Ah, tá bom, tá bom. Depois você me fala. Ah, tá, né? Então, assim, eu não estou parando e ouvindo o que ele realmente gostou, por que ele realmente gostou, o que é tão interessante que ele quer dividir comigo. Então, se eu não paro para ouvir, né, eu não vou conseguir entender e criar uma comunicação de entendimento ali. Eu passo por cima da pessoa. E isso, eu estou falando da criança, mas isso acontece o tempo todo. Muitas vezes a pessoa vai explicar alguma coisa do jeito dela e a gente atropela. Então, a gente acaba não entendendo o outro como ele é. E por isso que acaba acontecendo desentendimento. A pessoa fica chateada, eu tinha que passar uma mensagem, eu passei, mas ela não entendeu. Ah, eu passei a orientação assim, mas ela não entendeu, ela fez errado, eu tinha que devolver desse jeito, devolveu de outro jeito. Quer dizer, houve desentendimento ali. Então, a gente tem que amenizar os ruídos na comunicação para que haja entendimento. E muitas vezes a gente tem que explorar mais a nossa comunicação, perguntar, né? Checar se a pessoa entendeu, explicar de mais de uma forma para que realmente haja entendimento. E muitas vezes isso exige tanto da gente, né, que a gente acaba deixando para lá. Só que a gente perde também, né, porque a gente acaba criando desentendimento, né, tendo atrasos, enfim, a gente acaba afastando as pessoas. Então, quando eu vejo o outro com a minha essência, né, quando eu vejo ele com a minha essência, eu estou idealizando ele, né? Como, quando eu falo para a criança, ah, não, depois a gente vê, porque aquilo não é importante para mim, então não deve ser importante para ela também, né? E então eu não paro para dar atenção, né? E aí a criança fica com aquela sensação triste, e às vezes carrega isso até para a sua vida adulta. Então, assim, se eu quero ter uma comunicação assertiva, se eu quero ter uma boa comunicação, eu preciso começar com o exercício de ouvir ativamente, de ouvir mais o outro, né? Porque como eu vou ser assertivo se eu estou passando por cima do outro, né? Se, isso não é importante para mim, mas se ele veio me contar é porque tem alguma importância, entende? Como a gente às vezes passa por cima do outro e a gente nem percebe, né? Então, às vezes a pessoa quer demorar um pouco mais em uma determinada coisa para te explicar e a gente acaba atropelando. Então, assim, se eu não entendo o que realmente, como ele se comunica, o que ele quer passar, como a outra pessoa funciona, eu acabo não respeitando os interesses, os desejos dessa pessoa e acabo passando por cima, atropelando. E isso, né, acaba atrapalhando todo o desenvolvimento de uma boa comunicação. Então, veja, vamos aqui colocar algumas estratégias, pensar em algumas coisas que podem ajudar, né, a ter uma comunicação com escuta mais ativa. Então, ouvir na essência, controlar os pensamentos. Quando eu estou, né, conversando com outra pessoa, controlar o meu pensamento, trazer o foco para aquela conversa, né? Cuidar da minha linguagem corporal, que a gente vai falar agora no próximo bloco. Não interromper a pessoa, né?
ter o cuidado de deixar a pessoa concluir o que ela tem para dizer. E evitar distrações, né? Tem muito barulho, muita coisa chamando a minha atenção, aquilo vai atrapalhar no entendimento, né? Não julgar, a pessoa está te contando algo, e aí, às vezes, a gente diz, ah, já sabia. E é isso mesmo. Já. Quando você já, veja, você já interrompeu, e você já julga, e você já dá a sua opinião, antes da pessoa terminar, você já desmotiva que a pessoa continue, e você já está dando uma resposta, mas você está dando uma resposta baseada no que você pensa, né? Então, assim, muitas vezes a gente pode ouvir o outro, entender e não concordar, ou concordar, mas assim, por isso é importante a gente ter o cuidado com a comunicação, né? Para que a gente possa realmente entender o outro como ele é. E aí sim, perguntar, mas por que você falou isso? O que você quis dizer com isso? Eu entendi isso, é isso mesmo, né? E trabalhar a sua empatia, se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes a gente está numa situação que é tão diferente da outra pessoa que isso também dificulta o nosso entendimento. E agora, eu vou falar dessa outra ferramenta, que é a linguagem corporal. Quando a gente se comunica, tudo em nós comunica, né? A nossa linguagem corporal fala primeiro. Então, veja, o que é a linguagem corporal? Mantenha o contato visual, sorrir, a gente ouve as pessoas falando, né? Cuidado com os seus gestos para transmitir essa mensagem, porque tudo em nós comunica algo. E é verdade, muito antes de falarmos diretamente com o nosso ouvinte, né? Com a pessoa ali da troca da mensagem, a gente já está se comunicando através da nossa imagem e da nossa linguagem corporal. Então, veja só, a fala, quando eu falo, né, quando eu me comunico, a fala, ela representa 7% da minha comunicação. Mas não quer dizer que a fala não é importante. É porque a pessoa que vai entender a minha mensagem, ela vai fazer a avaliação com o todo, né? Então, ela vai entender a minha mensagem com o todo, né? Então, assim, 7% vai ser passado através da minha fala. Mas o entendimento da pessoa não vai ficar só através da fala, vai ficar também em relação, ela vai avaliar o tom de voz, né? Ela vai avaliar os meus gestos, a minha fisionomia, né? Então, se eu falo, eu tô bem hoje, a pessoa vai analisar, como que eu falei aquele bem? Ela falou que tá bem, mas acho que ela não tá tão bem assim, né? Você fala, nossa, eu tô ótima hoje, né? Eu coloco toda a minha expressão ali, então, nossa, ela falou que tá bem, eu acho que ela tá bem mesmo. Então, veja, é, quando a gente fala que a fala representa 7% da nossa comunicação, não quer dizer que a fala é menos importante. Quer dizer que quando a gente se comunica com tudo em nós. Tudo em nós transmite uma mensagem que é captada pelo outro. E o outro, ele vai fazer essa avaliação, né? O cérebro faz essa avaliação de forma muito rápida, é automático, e a gente faz o entendimento da mensagem como um todo, né? Então, às vezes você fala que está bem, mas a pessoa entende que você não está bem. Mas você falou que estava bem, só que a sua expressão comunicou para ela que você disse que estava bem, mas não estava tão bem assim. Então, a linguagem corporal, ela desempenha um papel muito importante quando a gente vai transmitir a mensagem. E ela acaba completando o que a gente está falando, né? Então, às vezes, você está ali conversando com pessoas, você pergunta, você está preparado? Está preparado para fazer essa tarefa? E, às vezes, ela fala, sim, 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 estou preparado, sim. Só que você não sente que ela está preparada, mas ela falou que está preparada. Não, mas, então, estou preparado, sim. Né? Então, veja, a maneira como a gente fala é tão importante como o que a gente vai falar, porque interfere no nosso entendimento. E isso, veja, não depende só de mim. Eu passo a minha mensagem, eu digo, estou preparada. Então, eu tenho que
fazer esse alinhamento, porque não depende só de eu passar a mensagem, depende de como o outro está vendo, fazendo essa captura do todo e entendendo a mensagem. Entende? Então, a mensagem, ela é a troca, né? Então, essa troca depende dos dois lados. Como eu passo, como o outro recebe. Então, esse equilíbrio entre a linguagem corporal, o tom de voz e as palavras que saem da minha boca é muito importante. É fundamental para que a gente tenha uma comunicação eficaz. Então, veja aqui, né, um modelinho de comunicação, né, que só de ver a pessoa, ela já está comunicando com você. Então, veja, a pessoa não está falando nada, mas ela já está fazendo uma leitura, né? A pessoa já está comunicando algo para ela, né? Que está desanimado, que ele está distante, que ele está calado. E aí, quando começa a interação, ela já começa com essa avaliação. Nossa, ele está desanimado, ele está distante, ele está calado. E ela vai perguntar, você está animado? E, normalmente, as pessoas perguntam para a gente o que ela está sentindo ali, o que ela está fazendo dessa a leitura do que ela está vendo, da nossa linguagem corporal. Então, ela falou, nossa, você tá animado? Aí a pessoa falou, não, estou animado, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Se alguém perguntar para você duas vezes, tá tudo bem? E vier, tá tudo bem mesmo? É porque o seu tudo bem não passou segurança. Né? E isso é no olá, no bom dia, né? No tudo. Então, imagine na nossa conversa, no dia a dia, às vezes, a gente passa a mensagem na correria, a gente não presta atenção quantos desentendimentos acontecem nessa troca rápida do dia a dia, que a gente não para prestar atenção para ver se estamos realmente passando com convicção, né? Se você tem fala importante, se você tem uma orientação importante, não pode ser passado de qualquer jeito, porque a pessoa vai fazer a leitura como um todo. Às vezes, algo que é muito importante, você passa ali na correria e a outra pessoa entende que você disse que era importante, mas que não era tão importante assim. E por isso que, às vezes, você espera um retorno e aquele retorno não vem. Mas eu falei, eu pedi, mas só que a pessoa não sentiu. Você comunicou, mas a comunicação teve ruídos no meio e chegou para ela de outra forma. Entendeu? Aí, o que que acontece, né? Com muitos alunos falam assim, mas a pessoa que tem que entender, mas se você está passando a mensagem, você tem que certificar que ela chegue do jeito que você quer, que a pessoa entenda o que você realmente quer. É você que tem esse controle. Bom, então, vamos pensar aqui em estratégias para a gente equilibrar a nossa linguagem corporal. Então, a primeira coisa é manter uma postura aberta, né, confiante, né, porque uma postura muito relaxada, né, uma postura que está muito, já passa uma mensagem ruim. Se você quer se comunicar, passar uma boa mensagem através da sua comunicação, da sua linguagem corporal, você tem que começar com uma postura mais aberta e confiante. Porque a gente faz essa leitura, como a moça está fazendo aqui do menininho, né? Olha como ele está desanimado, nossa, que distante, que calado. E às vezes a pessoa nem está. A pessoa é o jeitinho dela, mas a gente tem que tomar cuidado para como as pessoas estão recebendo essa nossa comunicação, né? Da comunicação da nossa linguagem corporal. Então, outra coisa, contato, né? Aqui a pessoa está de costa, mas ela, quando for interagir, você tem que fazer o contato, olhar para a pessoa. Se você quer ser percebido, se você quer que a sua comunicação tenha impacto, você tem que cuidar da sua postura, fazer o contato, cuidar dos seus gestos, para que eles sejam naturais, para que não tenha excesso, né? Mesmo um sorriso, para que seja um sorriso genuíno, né? Para que esteja ali sincronizado com a situação, né? Então, assim, e prestar atenção também no desconforto, nos sinais de desconforto da outra pessoa, né? Você chega e você
ou dá um olá e é um pouco mais agressivo, a outra pessoa reage, aí você pode, né, equilibrar a sua mensagem para que tenha o efeito que você quer. Por isso que a gente pode planejar, porque às vezes a gente quer ser mais agressivo, às vezes a gente quer equilibrar, a gente quer ser mais passivo. Então, veja, a comunicação ela tem que ser usada para criar o efeito que você deseja, né? Então, agora, vamos falar um pouquinho da comunicação inclusiva. Então, falamos aqui da escuta ativa, em escutar o outro, para que você possa fazer acontecer o entendimento, para que você possa passar a informação de forma que ele entenda. Cuidar da sua postura, cuidar dos seus gestos, cuidar da sua linguagem corporal, para que haja entendimento. E agora vamos falar da comunicação inclusiva, né? Que é uma comunicação que faz, que trabalha, que pensa o respeito pelo outro, como o outro é. Então, tem muito a ver com a primeira parte da escutativa, né? Porque para a comunicação inclusiva é muito importante que eu escute o outro como ele é, né? Então, é um conceito que se refere a essa prática de tornar a comunicação acessível a todas as pessoas, independente de suas habilidades, deficiências, né, necessidades ou características individuais. Então, eu tenho que observar ali o outro, dentro das limitações que ele tem, das diferenças e tudo mais, e fazer com que a comunicação seja clara. Então, a comunicação inclusiva, ela é isso. Então, visa garantir que as pessoas tenham a oportunidade de se comunicar e compreender, né? De comunicar e compreender as informações de maneira mais eficaz, promovendo a igualdade de acesso à informação e à participação da sociedade. Então, veja, quando eu vou me comunicar com grupos diferentes, e mesmo com pessoas, né, do mesmo grupo, eu tenho que ter o cuidado de fazer com que a minha mensagem chegue até o outro. E se existe alguma limitação ali, eu tenho que tomar alguns caminhos para que essa comunicação seja mais fácil, né? Senão, não acontece o entendimento. Eu, eu falo A e o outro entende B. Isso acontece o tempo todo. Eu ouço demais, todos os dias. Eu falo A, ele entende B. Eu falo e ninguém me ouve. Eu peço 300 vezes para fazer tal coisa e não acontece. Eu que tenho que fazer. No fim, é porque não está tendo entendimento ali na comunicação, né? E aí acaba tendo esses desencontros. Então, aqui nós temos duas coisas importantes. Um é reconhecer que as pessoas elas têm diferentes formas de se comunicar e receber as informações, né? E dois, eliminar essas barreiras e criar mecanismo para uma comunicação com entendimento, né? Facilitar, né? E isso passa, por exemplo, pela questão de deficiência sensorial, cognitiva, linguísticas, né? Às vezes a pessoa não entende todas as regras, não conhece direito a língua, né? Limitações motoras, às vezes a pessoa vai fazer, ela tem uma deficiência, ela não consegue se movimentar, eu tenho o Instituto de Inclusão, né? Então, lá eu vejo que às vezes a criança faz um joia, mas é um joia que não saiu, né? Tem uma aluninha que ela tem dificuldade nos movimentos. Então, às vezes, o movimento dela é mais lento e não acompanha a expressão do rosto. Então, a gente tem que estar atento a como o outro se expressa, para a gente fazer essa leitura da comunicação. E a comunicação inclusiva, ela justamente põe foco nas diferenças para que a gente possa adaptar a comunicação, fazer que a comunicação realmente aconteça com qualidade, para que haja um entendimento, né? Então, veja, existem muitas coisas que estão fora do nosso controle, né? Então, assim, o que está fora do nosso controle? A gente não consegue saber o que está passando na cabeça do outro. Se ele está entendendo, se ele não está entendendo. E o que está no nosso alcance? Está no nosso alcance controlar a maneira como a gente passa a mensagem e estar atento aos sinais, né? Para que a gente seja o mais claro possível, o mais inclusivo possível. E aí, aqui,
eu também separei algumas estratégias para a gente poder, fazer o uso, né, da comunicação mais inclusiva. Então, aqui, primeiro, compreender, né, a compreensão das necessidades individuais. É reconhecer que cada pessoa é única, né, e pode ter necessidades específicas em relação à comunicação. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente já, automaticamente, a gente vai para o segundo ponto, que é adaptar a comunicação de acordo com a necessidade do outro, né? Às vezes eu passo lá uma mensagem, um texto, a pessoa mal sabe ler, ela não vai conseguir ter entendimento daquilo, né? Ou então ela não conhece aquelas palavras. Então, enfim, a comunicação inclusiva, ela pede que a gente tenha essa sensibilidade, né? Para que possa acontecer com mais facilidade a comunicação. Então, aqui, aí, o terceiro é usar uma linguagem mais clara e simples. A comunicação, ela, quanto mais simples, melhor, né? Então, evitar jargões, linguagem técnica, tudo isso torna as mensagens mais difíceis de serem compreendidas, né? Então, quando você tem uma mensagem importante para passar, realmente tomar um cuidado para que essa mensagem seja passada de forma clara e de forma simples. E o uso de múltiplos canais de comunicação, oferecer informações em diferentes formatos, principalmente para quem trabalha em empresa, né? Não ficar só com o papel lá colocado no mural ou uma mensagem por e-mail, né? Oferecer outras formas de comunicar um assunto que é importante, que a pessoa realmente precisa entender, para que ela possa utilizar ali o canal que é mais fácil para ela, de entendimento. A gente tem uma aula que já está gravada, está lá no YouTube, que fala sobre preferências sensoriais. A gente fala muito como que a pessoa se conecta com o mundo. Você é mais visual, mais auditivo, né? Então, as pessoas que são mais visuais, elas gostam de vídeos, né? Pessoas que são mais auditivas gostam de ler, né? Gostam de conversar, de trocar ideias, né? As pessoas que são mais visuais, elas gostam de imagem, vai ter um folheto, mas tem uma imagem, e as pessoas que são sinestésicas, elas gostam de combinar as informações, elas gostam de ler, de ouvir, de ver o vídeo. Então, quando a gente usa essas ferramentas que estão à nossa disposição para passar uma informação, a gente facilita o entendimento para o outro. Então, assim, 4 pontos importantes aqui que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e que vai facilitar muito para que a comunicação seja entendida, né? Para que haja um entendimento. Então, escute ativamente, né? Ou ouça com atenção e com interesse. Use a linguagem corporal, né? Equilíbrio entre o que você fala e como você fala, né? Prestar atenção. Eu estou falando que é uma coisa boa, mas eu estou animada. Eu estou falando que é uma coisa que é muito engraçada, mas está coerente. Ou então que é uma coisa muito séria, né? Eu preciso chamar a atenção do outro para que ele realmente entenda que é sério. Entende? Fazer essa sincronia. E trabalhar a comunicação inclusiva, que é o respeito pelo outro. Saiu inclusive aqui. Uhum. Bom, e tudo começa dentro de nós, né? Porque a comunicação ela é a expressão do que a gente tem por dentro. Então, tudo começa dentro de nós e vai aparecer em nossa comunicação. Então, a gente pensa, a gente sente e a gente acaba transferindo isso para a nossa comunicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a trabalhar é a nossa estrutura interna, né? Como que a minha estrutura interna impacta na minha comunicação? Como que eu vou expressar, né, o que eu preciso? Porque a comunicação é o que eu tenho por dentro. Se eu estou com medo, eu vou transferir medo. Se eu estou muito animado, então, assim, eu preciso parar e fazer esse equilíbrio. Só assim, né, você vai poder preparar e controlar o que acontece com você e realmente ter qualidade na sua comunicação. E a boa notícia é que não é preciso um milagre para isso. É preciso conhecer o processo da comunicação, estudá-lo, praticá-lo, né? A comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser treinada,
né? E qualquer pessoa pode desenvolver todo o seu potencial comunicativo para fazer a sua mensagem ser ouvida, respeitada e admirada, né? A pessoa pode, sim, se comunicar bem, com qualidade, com segurança, né? E pode aprender e treinar para fazer isso. E para isso eu tenho o curso Raio-X da Comunicação, que é o meu método, que eu já falei aqui no começo, que está dividido em 4 módulos, onde eu começo trabalhando a comunicação da pessoa, para ela entender como ela se comunica, passa pelo desenvolvimento da comunicação com o outro, como que acontece a comunicação com o outro? Vai para a comunicação da conexão, como que eu crio conexão, estreito os laços, até o preparo para falar em público. Então, os nossos serviços, nós temos cursos online, mas temos palestras, temos consultorias e temos essa aula todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos com esse novo horário, que é gratuito, online, e é uma oportunidade para desenvolvimento da comunicação. A gente sempre apresenta aqui um tema, e depois eu abro, né, para fazer as perguntas, para a gente estar interagindo. Mesmo que se tiver um aluno, eu faço a aula, gravo e depois eu mando lá para o YouTube. Então, quando os alunos têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, normalmente eles vêm para cá. Se não, podem assistir depois lá no nosso canal do YouTube. Então, agora é a nossa hora de bate-papo, de tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer